O Salvador Jesus Cristo, digam amém. Preste atenção aqui, irmãos e irmãs. Os primeiros versículos lidos deste capítulo nos menciona, nos fala, nos narra acerca da biografia de um homem chamado Naamã. Irmãos, e que biografia! Naamã, naqueles dias, era considerado um verdadeiro herói de guerra. E veja como nós vemos aqui nos primeiros versículos, como que a própria Bíblia o conceituava, como que a própria Bíblia descreve a sua biografia. Primeiramente, o texto sagrado nos fala que Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. Significa que ele ocupava o alto escalão do exército do rei da Síria naqueles dias. O texto ainda dá ênfase dizendo que ele era grande diante do seu Senhor. Diz também que era um homem de grande conceito, de grande estima nos seus dias. Talvez os jovens, as crianças, os adolescentes olhava para Naamã como verdadeiro herói a ser imitado nos seus dias. Para melhorar a biografia de Naamã, o texto sagrado nos revela que ele foi também um instrumento nas mãos de Deus. Então veja, comandante, homem de grande estima, homem de grande conceito, e um homem usado nas mãos de Deus. Pois o texto nos revela que o Senhor havia dado um grande livramento, uma grande vitória ao povo sírio através da mão do comandante Naamã, meus irmãos e irmãs. Porém, a biografia deste homem não se encerra por aí. O texto, além de trazer aqui esta biografia, de certa forma que traz aqui elogios, glórias, entre aspas, para Naamã. O texto nos fala acerca da existência que todos nós aqui sabemos. O texto diz que, porém, Naamã era leproso. Naamã sofria de lepra, meus irmãos e irmãs. E trazendo isso para as nossas vidas aqui nesta noite, e eu vejo que nas nossas vidas também nós estamos sujeitos a ter poréns na nossa vida. Com certeza há pessoas aqui nesta noite que também há a existência de um porém. Talvez não um porém, mas vários poréns na sua vida. E na verdade é uma contradição. Veja, irmãos, que há pessoas que às vezes há determinadas áreas na vida que é uma bênção, mas há outras áreas, há uma lástima, há algo terrível, há algo que causa angústia. Este porém na vida de Naamã era algo que causava angústia a este homem, era algo que azedava sua alma. E há poréns, irmãos, na vida de algumas pessoas que simplesmente não é bom nem trazer a memória. Há poréns nas nossas vidas que às vezes é bom deixar quieto, quietinho lá no canto. Às vezes não vale a pena você trazer a memória este porém, porque quando se traz à mente, a questão é que isso azeda a sua alma, entristece o seu coração. E às vezes, irmãos, angustia a nossa alma. Nós estamos sujeitos a viver poréns nas nossas vidas, situações que simplesmente nos causam tristeza. Às vezes, a família, irmãos, em si é uma bênção, mas há um filho que de certa forma é o porém que causa dor, causa angústia em toda a família. Às vezes a vida espiritual da pessoa é uma bênção, ela sobressai espiritualmente,
Mas a vida financeira, irmãos, é uma lástima. Ou às vezes, irmãos, a vida familiar pode ser sim uma bênção, mas há outra área que tem causado angústia, os poréns que nós estamos sujeitos a vivenciar na nossa vida. A verdade é que ninguém está livre, ninguém está isento de ter poréns. Às vezes é na vida emocional, às vezes, irmãos, este porém está presente simplesmente na vida sentimental, na vida conjugal de alguém. Às vezes é na área profissional. Em determinada área é um sucesso, mas em outra área é um fracasso, deixa a desejar. Naamã, irmãos, tinha esse porém na sua vida. A Bíblia diz que mesmo sendo um herói de guerra, diz o texto, porém, Naamã era leproso, meus irmãos e irmãs. As qualidades sobressaíam, mas havia algo na vida de Naamã que azedava o curso da sua existência. Um problema que não estava no seu alcance da solução. A lepra era uma doença terrível, irmãos, naqueles dias. Era a doença mais temível para o povo de Israel naqueles dias. Era a lepra. Qual é a doença mais temida nos dias de hoje? Alguém pode dizer, não, é o vírus, é o coronavírus. Alguém pode dizer que a doença mais temida nos dias de hoje é o câncer. Talvez a lepra, ela pode ser comparada nos dias de hoje com um câncer. Naqueles dias, irmãos, a pessoa que era cometida de lepra, dependendo da pessoa, ela estava sentenciada à morte. Talvez você não saiba, mas a lepra é uma das doenças mais antigas. Afeta a humanidade há mais de 4.000 anos, irmãos. É uma doença que praticamente leva a pessoa a se prostrar, a se humilhar, meus irmãos e irmãs. A lepra, todos nós sabemos também que era uma doença incurável. A doença totalmente contagiosa. É tanto que já no Novo Testamento nós vemos que a pessoa cometida de lepra, ela simplesmente tinha que deixar o seu ambiente familiar para viver isoladas. Ou em leprosários, ou simplesmente em cavernas, ou em lugares desérticos. O leproso não cabia viver em comunidade como nós estamos aqui nesta noite. Se houvesse necessidade de ele passar, atravessar uma grande multidão, ele tinha que ter consigo um sino. E ao aproximar dessa multidão, ele tinha que bater esse sino e gritar bem alto, amê, amê, amê. Significa, eu sou imundo, o impuro. E as pessoas então tinham que dar passagem para o leproso passar. O texto aqui não nos revela, mas tudo indica que Naamã, ele não está com o estágio da lepra avançado, irmãos. Talvez está no iniciar dessa doença, que era letal, contagiosa naqueles dias, era o porém de Naamã. Mas o texto também nos revela, irmãos, não somente acerca da existência desse porém, mas também nos fala acerca do milagre ocorrido na vida deste homem chamado Naamã. E o texto é bem claro em nos informar que havia lá na casa de Naamã uma menina que foi levada cativa. Era judia, estava lá no território dos sírios. E ela estava lá justamente na casa de Naamã, trabalhando como serva. De repente, essa filha, quem sabe, ao olhar para a situação do seu senhor, ela então solta uma palavra dizendo: quem dera meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois o Senhor o curaria desta lepra. E essas palavras, irmãos, chegam até o ouvido do comandante Naamã.
E Naamã, ele ouve essas palavras, mas diz o texto que ao invés de ele ir em direção ao profeta Eliseu em Samaria, diz que ele vai tomar outro caminho. Primeiramente ele vai até o rei Ben-Hadad, o rei da Síria. E o rei da Síria então dá uma carta direcionada ao outro rei de Israel. Após sair do palácio real do rei da Síria, Ben-Hadad, diz o texto sagrado que ele ruma em direção ao palácio real do rei de Israel. E o rei de Israel, ao receber ali, irmãos, aquela carta endereçada pelo rei Ben-Hadad, ele então disse que, lendo o rei de Israel a carta, ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus capaz de matar ou de vivificar, para que este venha me pedir que cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos que vede que ele busca uma ocasião contra mim. Mas só que essas palavras, diz o texto sagrado, que também chega ao ouvido do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu então diz: deixai vir a mim, porque este homem saberá que há profeta em Israel. Profeta Israel, profeta Eliseu, profeta de Israel naqueles dias. Diz o texto sagrado no versículo 9, que Naamã então, com toda a sua comitiva, irmãos e irmãs, levando consigo a carta, levando consigo os presentes, com toda a sua comitiva, chega diante da porta do rei Eliseu. Interessante notar que o profeta Eliseu, melhor dizendo, ele não sai para cumprimentar o comandante Naamã. Diz o texto que ele apenas manda um mensageiro, e esse mensageiro vai com a ordem até o comandante Naamã. E as palavras dessa mensagem dizia: diga a ele que mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, e a sua carne será restaurada, e ficarás purificado da sua lepra. Irmãos amados, veja que no momento que Naamã recebe essas palavras, o sentimento dele foi de fúria. O sentimento de Naamã foi de indignação. E ele então saiu dizendo: eis que eu pensava que o homem de Deus sairia ao meu encontro. Eu pensava que ele sairia ao meu encontro e certamente oraria ao meu favor, e eu ficaria livre desta lepra. Ou simplesmente eu pensava que ele colocaria as mãos sobre o leproso, e o leproso ficaria curado. Diante disso, ele toma a decisão de voltar-se indignado para a sua casa, meu irmão. Ele chega em Samaria leproso, e ele deseja retornar para o seu lar leproso, na mesma situação. Só que seus servos então falou algo para Naamã que encorajou mudar a sua decisão naqueles dias. Diz o texto que os servos então falou com Eliseu dizendo: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, porventura tu não farias? Quanto mais algo que ele te pede, mergulhar no Rio Jordão, ele apenas te pede isto: lava-te e ficarás purificado. A Bíblia diz que diante desta palavra, irmãos, a Bíblia diz que ele resolve então descer as águas. O texto é bem claro em dizer que ele desceu 7 vezes nas águas do Rio Jordão. Imaginemos, irmãos, essa cena. Este homem agora tendo que tirar sua armadura, tendo que tirar sua roupa, sua farda, quem sabe, descendo aquelas águas, ele desce uma vez e olha para si, e a pele ainda continua leprosa. Ele desce pela segunda vez e o estado é da mesma forma, não há cura, não há avanço, não há restauração. O porém continua ali, irmãos, na sua perna, na sua pele, na sua carne. Terceira vez, Naamã desce e a situação continua da mesma forma. Pela 4ª vez, está ali o porém ainda, irmãos.
Pela quinta vez, o porém persiste ali na pele, na carne de Naamã. Pela quinta vez, pela sexta vez, até que da sétima vez ele mergulha, e quando ele sai das águas barrentas do rio Jordão, diz o texto sagrado, que o seu corpo agora está restaurado com a pele de uma criança, meus irmãos e irmãs. Porém, existem na nossa vida, e como eu falei, não há ninguém aqui nesta noite que está livre, que está isento de vivenciar, porém, em alguma área da sua vida. E quando eu falo isso, eu lembro do apóstolo Paulo, em que havia um porém na carne de Paulo, irmãos, e veja, o grande Saulo de Tarso, poliglota, o apóstolo das nações, um grande instrumento na mão de Deus, amados irmãos. No entanto, a palavra de Deus nos diz, no segundo livro de Coríntios, em que havia um porém na vida de Paulo. O texto nos revela que havia um espinho na carne de Paulo, meus irmãos e irmãs. E diz que Paulo por 3 vezes orou, dizendo: Senhor, retira este espinho da minha carne. E a resposta que o apóstolo Paulo teve da parte de Deus foi simplesmente: Paulo, a minha graça te basta. Veja, irmãos, que todos nós estamos sujeitos a vivenciar isso na nossa vida. Mas eu quero nessa noite discorrer acerca de 4 lições que eu aprendi com Naamã, neste texto sagrado. A primeira lição que eu tiro, irmãos, e que eu compartilho com você nesta noite, é que Naamã, ele teve que ouvir a mensagem certa. Ouvir a mensagem certa. E eu digo, irmãos, que ouvir a mensagem certa é que faz e que fará toda a diferença na sua vida. O texto sagrado diz que quando Naamã estava vivenciando este porém na sua vida, aquela garotinha, aquela menina que ali estava na casa de Naamã, disse: quem dera se o meu Senhor estivesse perante o profeta de Samaria, com certeza o curaria, meus irmãos e irmãs. Eu quero te perguntar nesta noite, qual mensagem que você tem ouvido nesses dias? Qual mensagem você tem dado ouvido, que você tem simplesmente parado para ouvir nesses dias, meus irmãos e irmãs? Veja bem que a palavra de Deus nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus, igreja. O apóstolo Paulo diz que a fé ela vem pelo ouvir. Ouvir o que, meus irmãos? É necessário que nós ouçamos a palavra de Deus, meu irmão. Se você deseja que Deus intervenha na sua vida e mude o quadro da sua história, é necessário que você ouça a mensagem certa, igreja. O problema é que às vezes nós prestamos o nosso ouvido para ouvir tantas coisas, tantas vozes soar neste mundo, meu amado irmão, minha amada irmã. E eu te digo que ouvir aquilo que Deus diz é o que faz e que fará toda a diferença na sua vida. Há pessoas, irmãos, que simplesmente estão vivendo em ruína por ouvir conselhos que de certa forma não edificam. Quantos casamentos arruinados, meus irmãos, por causa de maus conselhos. Quantas vidas que estão vivendo, irmãos, uma vida de certa forma, não da forma que Deus pretende para ela, porque simplesmente tem dado ouvido a tantas coisas deste mundo. Aquela menina disse: ah, quem dera se você estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele curaria. Meu irmão, nós precisamos ouvir a palavra de Deus esses dias. Nós precisamos dar ouvido àquilo que Deus tem dito por meio da sua palavra.
Precisamos parar, irmãos, para Deus ministrar o nosso coração. A realidade é que muitos têm vivido nesse dinamismo, nessa correria, e às vezes não têm tido tempo para ouvir aquilo que Deus tem dito, aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem ministrado, meus irmãos, nesses dias. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Deus tem falado nesses dias, meu irmão. Deus tem ministrado ao nosso coração nesses dias, igreja. O que nós não podemos é ser meros escutadores da palavra. Às vezes muitas pessoas entram por aquela porta, escutam a palavra entra no ouvido e sai por outro, e não há mudança, não há transformação de vida, meu irmão. Ouvir o que Deus diz, eu volto a dizer, é o que faz e fará toda a diferença na sua história. Mais uma vez eu te pergunto, o que você tem ouvido nesses dias? Como nós perdemos, amados irmãos, por não ouvir aquilo que Deus diz? Como nós deixamos de avançar na nossa vida? Porque não paramos para meditar naquilo que Deus tem falado conosco. Veja bem que Apocalipse nos traz 3 bem-aventuranças. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz que bem-aventurado é aquele que lê a palavra, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra, e bem-aventurado é aquele que pratica a palavra, meus irmãos. A mudança virá na nossa vida quando nós pararmos para ler, para ouvir, para guardar aquilo que Deus diz a respeito de nós, meus irmãos e irmãs. Se você desse ouvido àquilo que Deus diz, você não se abateria com as críticas, você não se deixaria levar por aquilo que o mundo diz a seu respeito. Ouvir a palavra de Deus faz a diferença. Mas a palavra de Deus também diz que ele não somente ouviu, e a segunda lição que eu aprendi com Naamã é que ele não somente ouviu a mensagem certa, meu irmão. Falo isso, que as mensagens têm sido pregadas nesses dias. Palavras e palavras têm sido ministradas nesses dias. Mas nem sempre, irmãos, é a palavra certa. Nem sempre é a mensagem de Deus. Satanás também fala. O mundo também fala. E o nosso ouvido, irmãos, tem que estar sensível apenas à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Mais do que ouvir, precisamos ouvir a mensagem certa, igreja. Segunda lição que eu aprendo com Naamã é que Naamã creu na mensagem correta. Veja que não basta apenas ouvir, irmãos. Precisamos dar crédito àquilo que nós estamos ouvindo. Não basta você apenas ler, você apenas ouvir, você precisa também crer, meu irmão. Naamã creu tanto na palavra de uma menina, irmãos. O texto não menciona a idade dessa menina, talvez uma adolescente. Mas uma menina cheia de Deus, que fez a diferença nos seus dias. Ela libera essa mensagem correta. E Naamã, ele acredita, irmãos, nisso. Ele se apega a esta palavra. Ele creu nesta palavra. Veja bem, que a distância, o território da Síria até Israel, até Samaria, distava 200 quilômetros, irmãos. Não tinha carros. Ele acredita tanto nesta palavra, ele se apega tanto nesta palavra, que ele reúne a sua comitiva e viaja 200 quilômetros até a região de Israel. Não basta apenas ouvir a mensagem certa, tem que acreditar nela. Lembra que há uma palavra em que Deus diz por meio das Escrituras: crede nos seus profetas e prosperareis. Problema, irmãos, que nós ouvimos a palavra, até a palavra correta. Problema é que nós não tomamos posse, nós não acreditamos com afinco, com precisão naquilo que Deus
fala conosco. O resultado é que os poréns persistem dentro de casa. O resultado é que o porém existe perseguindo a sua trajetória, a sua história. Não há mudança, os poréns continuam ali, pastor. Mas ele creu, meu irmão, ele creu na mensagem correta. Veja que é necessário ouvir, mas é necessário também acreditar, meu irmão. Jesus em João capítulo 5, versículo 24, ele diz: quem ouve e crê na minha palavra, o resultado é ter vida eterna. Não basta apenas ouvir, você tem que crer. Atos capítulo 16 diz: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então precisamos, irmãos, abraçar a palavra de Deus. Precisamos acreditar naquilo que Deus tem falado, meu irmão. Eu pergunto para você, você tem acreditado naquilo que Deus tem falado ao seu coração? Você tem tomado a palavra de Deus para si? Você tem absorvido a palavra de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã? Eu comparo aquele crente que ouve, não dá ouvido, não crê na palavra, simplesmente como aquela toalha nova que você tem lá no seu guarda-roupa, reservado para um visitante na sua casa. Já viu, irmãos, como é terrível tomar banho com toalha nova, principalmente dessas toalhas de R$20, de R$15, de R$30 que você encontra por aí? Já reparou como é terrível? Você pega aquela toalha novinha, com o corpo todo encharcado, você passa no corpo, e a toalha não absorve a água, meu irmão, não seca. E às vezes nós estamos assim na presença de Deus, por isso que não há mudança, por isso que os poréns permanecem insistentes na nossa vida. Está ali, não há mudança, meu irmão. A lepra continua ali na nossa vida, porque não há o reter da palavra, meu irmão. Não há o absorver da palavra. E eu te pergunto, quantas mais palavras que você terá que ouvir para que haja mudança na sua vida, crente? Entra ano e sai ano e a vida de muitas pessoas continua da mesma forma, meu irmão. E como isso entristece o meu coração, como isso entristece o meu coração. Não há mudança da trajetória. Quantos cultos você precisará vir à igreja para que haja de fato uma mudança genuína na sua vida? Quantas mais palavras, quantos mais sermões você ouvirá Deus falar ao seu coração, e a sua vida permanecerá do jeito que está, irmãos? Não há mudança. E o pior, quando se culpa a igreja, quando se culpa o pastor, irmãos, Deus tem falado, Deus tem ministrado ao nosso coração, e aqui neste lugar Deus tem falado conosco. E às vezes nós estamos tão desatentos, distraídos com tantas coisas, que não há espaço para Deus na nossa vida, não há espaço para a palavra de Deus na nossa vida. Às vezes a nossa mente está aqui, o nosso corpo está aqui, mas a mente está lá fora. O jogo, a televisão, o filme, irmãos, a série, que série interessante. Celular que talvez está aí vibrando no seu bolso, que você não consegue nem se ater a 10 minutos, de ficar fora, apartado dessa tecnologia por alguns minutos, meu irmão. Tem que ficar mexendo, tem que ficar olhando, vendo as novidades, as coisas se distraem. Por causa disso, porém, permanece, irmãos. Por causa disso que as coisas não mudam na nossa vida. Precisamos entrar por aquelas portas com sede de ouvir aquilo que Deus tem a dizer, meu caro, minha querida irmã. Pois nem só de pão viverá o homem, mas é daquilo que Deus fala. É daquilo que Deus fala, porque o que Deus fala muda a nossa trajetória. O que Deus fala, irmãos, traz cura para a nossa alma, traz restauração para o ambiente da nossa família, muda a história da nossa vida. Ouvir aquilo que Deus fala, e crer naquilo que Deus diz, faz e fará toda a diferença, igreja. Mas há uma terceira lição, que eu aprendo com Naamã esta noite,
que além de ouvir a mensagem certa, além de crer na mensagem correta, Naamã teve que ir à pessoa certa. Ainda que quebrando a cara, a ordem era para ir diretamente ao profeta em Samaria. Mas diz primeiramente que ele vai até o seu superior, o rei Ben-Hadad, o rei da Síria. Depois disso ele vai lá no rei de Israel. Só depois disso, irmãos, que ele vai até o profeta Eliseu. Precisamos, irmãos, ir até a pessoa certa. Eu quero te dar um conselho nesta noite. Pare de buscar a solução do seu problema em lugares errados, em pessoas erradas. Pode te levar para o abismo, te levar para o buraco. E em quarto, irmãos, quarta e última lição. Naamã ouviu, creu, foi a pessoa certa, e Naamã praticou, irmãos. Não somente ouvir, não somente crer, mas é necessário praticar, meu irmão. Praticar. A prática é que fará a diferença na sua vida. A prática é que vai te diferenciar entre você e uma pessoa lá fora. Tiago vai dizer, irmãos, em Tiago capítulo 1, versículo 22, que o homem que ouve a palavra e que não põe em prática a palavra, é semelhante àquela pessoa que vai diante do espelho, ele olha para a sua aparência, mas virando as costas, ele esquece de tudo, irmãos. E às vezes nós somos assim, que somos até bons ouvintes da palavra de Deus, mas o que falta em nós é a prática. Prática, meu irmão. Chegou o tempo de você sair da teoria. Chegou o tempo de você começar a praticar aquilo que você tem ouvido na sua vida, meu irmão, minha irmã. A prática é que te tornará diferente. Eliseu disse: mergulha 7 vezes. 7 vezes, irmãos. Significa que ele foi praticante durante esses 7 mergulhos. Deus, ele é preciso. Deus, ele possui princípios. E se desejamos de fato romper com os poréns na nossa vida, é necessário que atentamos para os princípios estabelecidos por Deus, por meio da sua palavra. Naamã teve que descer. Descer, meu irmão. Se há algo que nós precisamos fazer nesses dias, é praticar isso, descer, meu irmão. Há milagres que acontecem na nossa vida simplesmente quando nós descemos. Você sabe que Jeremias, Zaqueu e Naamã têm em comum? Os 3 tiveram que descer. Deus falou com Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá te farei saber as minhas palavras, Jeremias. Jeremias ouviu, creu, praticou. Ouvir, crer, praticar. Ele desce, irmãos, e ali ele vai ouvir palavras de restauração para toda a nação de Israel. Diz: quando ele desce, o oleiro estava entregue à sua obra. Quando nós descemos, essa é a visão que nós temos de Deus. Um Deus que está trabalhando, meu irmão.
um Deus que está na labuta. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu também. Quando ele desce na casa do oleiro, o oleiro está entregue, irmãos, ali a sua obra, atendo, nada foge do controle do supremo oleiro, igreja. Mas diz que aquele vaso que fazia se estragou nas mãos. Naquele exato momento, Jeremias está lá olhando, reparando, irmãos, toda aquela cena. E o oleiro, naquele exato momento, ele começa a reconstruir, refazer um outro vaso. E aí a mensagem de Deus chega: não podereis eu fazer de vós, ó casa de Israel, assim como este oleiro fez com este vaso. Deus pode, meu irmão, refazer a nossa história. Deus pode mudar o quadro da nossa existência. Deus pode definitivamente arrancar os poréns da nossa vida. Ele pode curar a sua ferida. Ele pode agir na sua vida hoje, aqui, meu irmão. Veja também que esta foi a ordem de Jesus para Zaqueu. Zaqueu apressadamente, com o intento de ver Jesus, ele sobe naquele sicômoro. E a ordem de Jesus para ele é: desce Zaqueu, porque hoje convém pousar na sua casa, Zaqueu. Diz que Zaqueu desce cheio de alegria daquela árvore, irmãos, daquele sicômoro, e recebe Jesus com alegria. De repente, Zaqueu, ele diz: eu resolvo dar 4 vezes, restituir tudo aquilo que tenho defraudado alguém, e dar a metade dos meus bens aos pobres. E a resposta de Jesus foi: hoje chegou salvação a esta casa, hoje chegou cura, hoje chegou livramento a esta casa, porque este também é filho de Israel. Quando nós descemos, irmãos, nós recebemos palavra de salvação em relação à nossa casa. Quando nós descemos, irmãos, recebemos palavra de vitória, palavra de cura, palavra de restauração na nossa vida, meu irmão. Descer é uma ordem de Jesus. E o texto nos fala então que Naamã, ele teve que descer 7 vezes. Tiveram que descer 7 vezes. Eu te digo, meu irmão, que se você deseja de fato ser abençoado em alguma área da sua vida que existe o porém, deixa o segredo: ouvir, crer, praticar, meu irmão. Praticar aquilo que Deus tem falado. Resultado, na vida de Naamã, todos nós sabemos. A Bíblia diz que quando ele desce pela 7ª vez, a sua carne tornou-se como a de um menino, ficou purificado Naamã. Mas só isso? A Bíblia diz que não, meu irmão. Naamã, ele volta agora curado, que é isso que Deus deseja fazer conosco: curar as nossas feridas, agir com poder e glória em alguma área da nossa vida que há porém, aquele porém que você nem quer fazer menção, nem quer lembrar. É neste porém que Deus quer intervir, quer agir, meu irmão, minha irmã. Ele volta curado. Ele lembrou de agradecer como daqueles 10 leprosos que voltou glorificando, curando a Jesus por sua cura. Ele voltou agora glorificando a Deus, e ele vai dar sinal da sua conversão no versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, ele, toda a sua comitiva, e se pôs diante dele, diz: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço que aceites um presente do teu servo. Ele vai confessar que não há Deus semelhante ao Deus de Israel. Deus não curou somente o físico de Naamã. Deus, ele curou a alma de Naamã. Mais do que curar, mais do que tirar o porém da sua vida, ele quer curar a sua alma. Nós vemos traços da conversão de Naamã, e eu te digo que esta é a obra mais importante que Deus deseja realizar na sua vida: sua conversão, sua salvação. A vida eterna é mais importante do que qualquer solução de algum problema na nossa vida.
Pastor, eu não tenho porém fisicamente, emocionalmente, mas há o porém, que a sua alma ainda não é salva. Este porém você não pode resolver, mas há um Senhor Jesus Cristo aqui nesta noite, e Ele pode dar um basta neste porém, que é a salvação da sua alma nesta noite. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Quero convidar você a se aproximar, a se render diante do Senhor nesta noite. O que Deus fez, Ele pode fazer. O que Deus realizou na vida de Naamã, Ele também pode nesta noite realizar na sua vida. Fecha seus olhos. Talvez, e eu creio, não há lepra na sua vida, não há enfermidade, não há dor,